queria acabar com Davi para manter o seu reinado, né? Ele vivia debaixo dos cuidados dos filisteus. Ele formou um exército ali, né? De alguns que o seguiam, que lutavam, pelejavam com ele. Então ele viveu um momento onde, sendo cuidado pelos filisteus, ele também apoiava os filisteus, lutava com os filisteus. E Aquis, né, o rei dos filisteus, ele criou assim um vínculo muito grande com Davi. Ele chega ao ponto de chamar Davi de um anjo de Deus, né? Numa passagem ele diz assim, que Davi era um anjo de Deus para a vida dele, um anjo do Senhor. Acontece que num certo momento, Davi, os filisteus iam sair para uma nova guerra, para um novo combate, né? E Davi se põe à disposição com seus homens para apoiar o exército filisteu. Só que os príncipes dos filisteus, alguns governadores lá, a hora que viram que Davi estava indo junto com o exército filisteu, eles se colocaram temerosos, falando, pô, mãe, você vai levar o Davi com a gente? Ou vai levar os soldados de Davi, o exército de Davi com a gente? Você não lembra o que esse Davi já fez com a gente no passado? E se ele se levantar novamente contra nós? Aí Aquis, o rei, tentou ainda argumentar, né? Mas eu sei que os príncipes lá, eles vetaram a ida de Davi. Davi prometeu fidelidade a Aquis, falou, eu não vou fazer nada, eu sou fiel a você, você tem feito tudo de bom para mim, mas ele não foi junto, ele não pôde junto, e ele então volta para a sua terra, uma terra que Aquis, né, uma cidade que Aquis tinha deixado para ser o refúgio de Davi e dos seus homens, Ziclag. Olha que nome bonito de cidade. Eu nem sei se existe essa cidade aí. Ziclag. Depois você procura para mim aí no Google. E a hora que ele volta para Ziclag com os seus homens, o que tinha acontecido? Os amalequitas, outro povo, havia se levantado e tinha o quê? Tinha destruído a cidade de Ziclag, colocado fogo em tudo, e tinham que levado cativo as mulheres e os filhos dos soldados e também de Davi. Então, quando eles chegam em Ziclag, Davi volta com seus homens em Ziclag, eles encontram o quê? A cidade o quê? Totalmente destruída, e os seus filhos e mulheres tinham sido levados cativos. Na verdade, tudo que eles tinham, né? Os seus bens, tudo tinham sido levados cativos. A palavra de Deus nos diz que eles começam a chorar. Você imagina, você se coloca num lugar. Você imagina você chegar na tua casa, você chega lá na sua casa, e a sua casa está queimada, destruída, e aqueles que você ama, os seus queridos, os seus familiares, foram levados cativos, escravos, por um outro povo, por um inimigo que se levantou contra você. Você imagina o desespero do coração, né? Porque tem hora que a gente faz a leitura bíblica e a gente não faz muito esse exercício de empatia, se colocar no lugar. Você imagina, Chico? Você chegar em casa e sua pequenininha não está lá? Foi levada embora, Chico? Queimaram a casa. Como chama o cachorrinho lá? O Bruce. Levaram o Bruce embora. Levaram a mãe embora. Você imagina? Já imaginou um negócio desse? O desespero que dá. A palavra de Deus nos diz que eles choraram profundamente a hora que viram aquela situação. Mas olha aqui. A gente sempre tem a tendência do quê? De procurar os
culpados. Não é verdade? Hã? E o culpado geralmente é quem? O líder. Né? Não é que nem futebol. Vamos lá, futebol. Os caras estão jogando mal pra caramba. Tudo um bando de perna de pau. Mas quem cai? Quem é mandado embora? O técnico. É o técnico que não está sabendo o quê? Dirigir a equipe. São tudo o quê? Tudo Maradona, tudo Pelé. A culpa é do técnico, né? O meu time acabou de trocar de técnico, não sei porquê, né? Trocou de técnico. Apanhou ontem mais uma vez, né? Mas coisas que acontecem, a gente continua torcendo, né? A gente continua apanhando. Mas olha lá, vamos lá. O que aconteceu? O exército de Davi, que era para apoiá-lo naquele momento, se levantou contra ele. Pensaram até em apedrejá-lo. E Davi faz o quê? A palavra de Deus nos diz que Davi então se reanima no Senhor. Ele busca a presença do Senhor. Ele pede para que tragam a estola sacerdotal. Ele busca a presença do Senhor naquele momento de angústia, de desespero, de dor profunda. Ele começa a orar ao Senhor e ele pergunta a Deus: e agora, Senhor? Eu devo perseguir os amalequitas? Eu vou conseguir trazer de volta tudo aquilo que ele nos levou? Tudo aquilo que nós perdemos? E o Senhor faz o quê? Diz o quê? Vai, porque verdadeiramente vocês vão o quê? Reconquistar, vão o quê? Restituir tudo que foi levado. E eles foram. 600 homens foram. Só que parte dos homens, eles chegaram lá num riacho, lá, parte dos homens ficou o quê? Cansado. 200 homens ficaram para trás, os retardatários, né? Gente que deve ter sido os mais velhos, né, Raul? A gente vai ficando mais velho, a gente não, né, não aguenta a moçada, né? A moçada, né? 200 ficaram para trás. E outros 400 prosseguiram. E no caminho eles encontraram um egípcio doente, um escravo egípcio doente, no meio do deserto lá. Pegaram, começaram a cuidar do cara, dar figo pro cara, uva pro cara, né? Deram deram aquele talento pro cara. O cara se restabeleceu, sarou, ficou bom, tal. Aí eles perguntaram: quem é você? Por que você está aqui? Estou 3 dias aqui, largado, porque eu sou servo, né, de uma amalequita. Só que como eu fiquei doente, eles me largaram para trás e seguiram. Você sabe onde eles estão? Sei onde eles estão. Você guia a gente até lá. Guia, se você prometer que não vai fazer nada para mim e também não me entregar para o meu ex-patrão, né, para o meu ex-dono, né? Ele era escravo, né? Aí ele falou: não, beleza. E a palavra de Deus nos diz que ele os guiou até onde estava o acampamento dos amalequitas, onde estavam ali as mulheres, os filhos cativos, tudo que eles haviam levado, né? E a palavra de Deus nos diz, então, que o exército de Davi, com Davi liderando, então, enfrentou os amalequitas, acabou com o exército amalequitas. Alguns conseguiram fugir, alguns amalequitas fugiram montados em camelos, né? Mas eles então, pela palavra de Deus, pela força do Santo Espírito de Deus, venceram a batalha e trouxeram de volta, então, restituíram para si as suas mulheres, seus filhos e tudo mais que haviam perdido, e ainda pegaram o quê? Os espólios, né? Espólio, isso chama de guerra, né? Ficaram ainda com o que os amalequitas largaram para trás. Porque tudo isso veio na minha cabeça, né? Depois de falar com o André a respeito do filho dele.
Porque muitas vezes na vida nós passamos momentos assim. E nós precisamos ter uma visão espiritual, porque muitas vezes a gente leva tudo muito para o carnal e a gente não enxerga que muitas vezes o inimigo das nossas almas, que a palavra de Deus diz que é Satanás, que veio somente para roubar, matar e destruir, ele muitas vezes não nos afronta diretamente, não nos ataca diretamente, mas ataca aqueles que não são preciosos. Aqueles que não são o quê? Valorosos. Aqueles que nós amamos. O inimigo é muito astuto, ele sabe que, ele sabia que ele não podia o quê? Enfrentar Davi e os seus soldados. Mas a hora que ele percebeu que Davi havia deixado o quê? A cidade vazia, não cuidou da retaguarda, foi ajudar Aquis e não deixou parte dos seus homens cuidando das suas famílias, ele se levantou e trouxe uma grande o quê? Derrota momentânea para Davi e os seus soldados. O inimigo, ele ainda continua não sendo amalequitas, mas ele continua agindo assim muitas vezes em nossas vidas, em nossas famílias. Já vos disse, repito novamente, o inimigo das nossas almas veio somente para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo, que é o Senhor, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E o desejo de Deus, o desejo do Senhor, através e por meio de Cristo Jesus, é que tenhamos vida e vida com abundância. Esse momento onde o André e a sua família estão passando talvez um momento de derrota, onde o seu filho está vivendo escravizado pelas drogas, que muitas vezes nós olhamos e nós pensamos com os nossos olhos carnais, temporais, né? Nós olhamos e dizemos o quê? Não tem mais jeito, está tudo perdido. Esse rapaz não tem mais solução. Quando nós olhamos para o Senhor, nós encontramos em Deus a possibilidade do quê? De vitória. Amém? Abra sua Bíblia, não vou ler o texto inteiro, eu vou só ler só uma passagem em 1 Samuel capítulo 30, eu já fiz um pano de fundo para você entender o texto, mas depois leia o texto na sua casa. 1 Samuel capítulo 30, você leia o texto inteiro. Dos versos 7 e 8 e 9. Primeira Samuel 30, versículos 7, 8 e 9, diz assim, a santa e bendita palavra do Senhor. Disse Davi a Abitar, sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abitar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertará. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram a um ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Vamos ler também o verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas,
Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você pode repetir pós mim? Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Toca a pessoa que está do seu lado e diga assim: se reanima no Senhor. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Esses que estão aqui vieram conduzidos por ti. E agora, nesse momento, ó Deus, fala conosco. Ensina-nos que essas palavras não sejam meramente informativas, mas que gere transformação em nossas vidas. Em nome de Cristo, amém. Queridos, a primeira verdade desse texto é que, em alguns momentos da nossa vida, mesmo sendo servos e servas do Senhor, passaremos por o quê? Conflitos, batalhas. Mesmo muitas vezes nós não o quê? Querendo. Ninguém tem esse desejo. Mas, contudo, todavia, nós precisamos nos lembrar o quê? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Nós vivemos uma batalha espiritual. E aqui eu não quero gerar pânico nem medo em você. Não quero que você saia daqui, temeroso, o inimigo vai se levantar. Não. Eu quero que você saia daqui como Davi, reanimado no Senhor, na certeza que servimos, que temos um Deus que cuida dos seus. Agora, diante de tudo que foi falado, de tudo que foi explanado, que lições que nós podemos tirar com esse texto para as nossas vidas no dia de hoje? Primeira lição, anote aí. No dia mau, porque nós vamos passar por dias maus, não confie nas circunstâncias, mas no Deus que pode mudar as circunstâncias. No dia mau, não confie na circunstância, mas no Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. Nós temos essa dificuldade, nós olhamos para circunstâncias contrárias, nós vemos o inimigo se levantando, nós vemos as lutas, nós olhamos para a situação e nós o quê? Temos a tendência do quê? De nos desesperar e de achar que é o fim. E nesse momento o que acontece? Nós paralisamos. O desespero, ele vem para tomar o nosso coração, e é justamente isso que muitas vezes o inimigo quer. Ele quer nos paralisar pelo medo, né? E daí nós paramos e deixamos de agir. Mas nós precisamos aprender com Davi, com esse texto, o que ele traz para a nossa vida, principalmente com relação à nossa família, aos nossos. Nós não podemos deixar de lutar pelos nossos. Nós não podemos jogar a toalha por aqueles que nós amamos. Essa é uma lição que nós aprendemos com esse meu colega de bosque. Ele poderia muito bem o quê? Jogar a toalha, falar, não tem mais jeito. Esse menino está perdido, mas ele me vê caminhando no bosque. E não existe coincidência, né? Eu acredito em Jesuscidência, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. O meu desejo era muito grande de estar aqui no aniversário da Jéssica. Mandei até uma mensagem para ela pedindo desculpa. Eu queria estar aqui com vocês, mas naquele dia Deus providenciou e eu estive ali no bosque e de repente eu encontro o André, um pai desesperado. Por quê? Porque o seu filho tem sido levado cativo. Assim como
A família de Davi havia sido levada cativa, como seus soldados haviam sido, os familiares dos seus soldados também haviam sido levados cativos pelo inimigo, aprisionados de forma diferente. Mas a palavra de Deus nos diz que Davi se reanimou no Senhor. Ele chorou sim, ele sofreu sim. As batalhas nos fazem isso. As batalhas nos trazem dor, nos trazem angústias, nos trazem em alguns momentos até mesmo desespero, medo, temor, mas nós precisamos aprender, nos reanimar. E eu vou falar para você, não são em pessoas, não são nas circunstâncias, é no Senhor. Porque o nosso Deus, o Deus pelo qual nós servimos, o Deus que é o Senhor dos senhores, o Deus que é criador de todas as coisas, Ele tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade para mudar as circunstâncias em nossas vidas. Eu não sei quantos que estão aqui nessa manhã, mas eu sei que tem amados aqui, queridos, que se eu externasse a oportunidade de falar nessa manhã, iria falar o quê? Iria trazer testemunhos. Testemunhos da ação maravilhosa de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Deus mudando o quê? Circunstâncias que muitas vezes nós achamos o quê? Impossíveis. Eu quero que você saia daqui nessa manhã crendo. Não crendo na circunstância contrária, mas crendo plenamente no Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. Eu quero que você saia daqui nessa manhã se apegando no Senhor, se reanimando nele. Por mais que a luta esteja difícil, por mais que o vento seja contrário, faça como Davi. Reanime-se no Senhor. Segunda lição que eu quero que você tire, que nós possamos tirar, para as nossas vidas. Que nós possamos entender que o lugar seguro do crente é a presença de Deus. A palavra de Deus aí, na segunda parte, do verso 6, parte B, porém Davi se fortaleceu, porém Davi, o quê? Ele se reanimou. A palavra de Deus nos diz que Davi consultou ao Senhor, Davi buscou a presença de Deus, porque ele sabia que a sua segurança emocional e que a direção espiritual para a sua vida estava onde? Na presença do Senhor. Queridos, muitas vezes nós nos iludimos, achando que a segurança para as nossas vidas está na questão financeira. Ah, mas eu tenho mais recursos, a minha parte financeira vai manter. Não se iluda. Às vezes nós nos iludimos achando que a nossa segurança, muitas vezes, está nos nossos conhecidos. Eu tenho um conhecido lá que é Costa Quente. Eu tenho um conhecido lá que tem influência na prefeitura. Muitas vezes a gente cai nesse engano de colocar a nossa segurança debaixo de coisas, de pessoas. Irmãos, a verdadeira segurança do crente, a verdadeira segurança minha e sua é o Senhor. E Davi demonstra isso claramente. Ele era amigo de quem? Do rei, amigo íntimo do rei, dos filisteus, Aquis. Ele podia muito bem falar, gente, não desespera, eu vou falar com o rei dos filisteus lá, nós vamos levantar uma tropa que você não acredita. Vamos acabar com tudo. Ele poderia ter feito isso, não poderia, mas ele fez isso? Não, ele se refugiou em Deus.
todos estavam se levantando contra ele, até mesmo seus próprios o quê? Soldados queriam apedrejá-lo, mas ele buscou a sua segurança em Deus. Queridos, quem tem sido a segurança da sua vida? Aonde você tem colocado a sua confiança e descansado? Vivemos tempos difíceis. Daqui a pouco vai começar. Falta pouco, não falta muito, não. Vai ter gente aqui que vai depois me olhar feio e querer chutar o pastor. Mas vamos lá. Está chegando. Estamos no quê? Ano de eleição. Aí o que acontece dentro das igrejas? Começa o quê? Todo mundo buscar segurança em quem? Não, esse daí, se entrar, meu Deus do céu, ele vai melhorar o Brasil, que você não acredita. Não, se esse entrar, gente, esse é o melhor para o Brasil. Você já percebeu que vai chegando o tempo da eleição, a gente começa a buscar a segurança em homens, em pessoas, em projetos de governo? Sendo que, na verdade, o que o nosso país precisa é de um reavivamento espiritual. Gente que se alicerça e busca a confiança no Deus que pode mudar todas as circunstâncias. Você já percebeu isso? Que adentra as igrejas começam até a se dividir. Dentro das igrejas. Irmãos, nós precisamos aprender com Davi. A nossa segurança está em Deus. Infelizmente, nós temos contemplado nos dias de hoje, no meio evangélico, no meio das igrejas, muitas igrejas se perdendo, muitas igrejas se corrompendo, muitas igrejas se envolvendo com tantas coisas deste mundo. Meus irmãos, o nosso refúgio é o Senhor. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Você só vai ter paz plena, você só vai ter um lugar onde você pode assim descansar plenamente, num governo maravilhoso, cheio de paz, de alegria, onde não haverá mais choro, mais ranger de dentes. É só na pátria celestial, aqui, meus irmãos, nesse mundo caído, nesse mundo que a palavra de Deus nos ensina, jaz no maligno. Nós precisamos sim, é nos refugiar no Senhor e clamar, porque essa nação precisa, os evangélicos precisam de um reavivamento da segurança do Senhor. Davi nos ensina isso. Ele busca a segurança do Senhor. Traz a estola sacerdotal. Eu quero me refugiar naquele que tem todo o poder. A situação está feia, a corrupção está crescendo, são notícias más. Ai, meus irmãos, a gente abre, eu estou até evitando um pouco, sabe? Rouba o sono, e a gente fica indignado, e a gente quer fazer justiça. Ah, irmãos, que nós possamos, como Davi, aprender que a nossa segurança, a segurança dos nossos, eu não sei quantos daqui passam por isso. Eu passo por isso. Olha que coisa louca. Um dia, eu estava no púlpito. Ia começar o culto, eu estava sentado. E, de repente, me bate uma angústia, uma preocupação com meus filhos. Eu pego o celular, eu começo a passar o WhatsApp para minha esposa. Onde vocês estão? Como vocês estão? Como estão os meninos? Não estou falando que a gente não deve se preocupar, é natural. Mas o que eu deveria ter feito como servo de Deus, que conhece um Deus protetor, um Deus que cuida dos seus, o que eu deveria ter feito naquela hora? Abaixado a minha cabeça, orado ao Senhor. Senhor, eu estou com essa angústia aqui, com essa preocupação com meus filhos, aonde eles estiverem, que o teu anjo esteja ao derredor deles, cuidando deles, que o teu Santo Espírito esteja cuidando deles. Ah, irmãos,
Nós servimos um Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. Nós servimos um Deus que cuida dos seus, que é o quê? Um porto seguro. Eu gostava muito de pescar, né? O Cláudio gosta de pescar. Eu gostava muito de pescar ali na região de Cananéia. E não sei quantos sabem, quando a gente sai da Barra de Cananéia, a Barra de Cananéia é uma das mais perigosas do Brasil. Você também gosta de pescar, né, Luiz? Uma das mais perigosas. Quando a Barra de Cananéia fecha, né, o pessoal fala pelo rádio, olha, não passa. Barco nenhum passa. Eu lembro certa feita que nós estávamos lá pescando e 2 empresários de Sorocaba compraram umas lanchas de não sei quantos pés. Com a família, tudo, pegaram as lanchas. Não, as nossas lanchas é nova. Isso daqui é a última, como fala? De último tipo, de última geração. Foram lá com as lanchas, tentar passar a Barra da Cananéia. As 2 lanchas vieram o quê? A pique. As 2 afundaram. Muito triste. Alguns familiares se perderam. Mas ali, perto da Barra de Cananéia, existe uma ilha que chama Ilha do Bom Abrigo. E eles passam pelo rádio. Olha, a Barra não está passando. Encosta na Ilha do Bom Abrigo. Irmãos, nós temos um bom abrigo. Nós temos Jesus, o Senhor, que cuida de nós, que nos mantém de pé, o nosso porto seguro. Davi entendeu isso, e que nós também possamos entender que a hora que o vento se tornar ao contrário, a hora que o inimigo se levanta, nós precisamos estar buscando a segurança do Senhor. Esse país precisa da segurança do Senhor. Amém? Para finalizar, queridos, nós precisamos nos reanimar em Deus. E olha que coisa, quando nós nos reanimamos em Deus, Ele nos leva a agir segundo a sua vontade. E Ele nos traz o quê? Vitórias. Quando nós nos reanimamos em Deus, o dia mau pode vir. E ele vem. Mas nós temos um Deus que nos orienta, que nos dirige e que nos fortalece para alcançarmos vitória. Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que se renderam a Cristo são mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Quando nós nos reanimamos no Senhor, Ele nos dá o quê? Alento, Ele nos dá esperança, Ele nos faz encontrar nos faz encontrar os egípcios pelo caminho, que nos vão orientar, que nos vão mostrar. Ele vai nos dar capacidade para vencermos as circunstâncias que muitas vezes estão nos trazendo desespero, medo, angústia. Tudo pode estar te jogando para baixo. Às vezes até um parente, você vai conversar com ele procurando uma palavra de conforto, de amizade, a pessoa acaba te jogando mais para baixo ainda. Mas esse texto nos ensina que quando buscamos a presença do Senhor, Ele nos reanima. Porque no Senhor há esperança. Ele nos reanima, Ele nos orienta e Ele nos traz vitória. Vitória. Eu não sei como você adentrou essa manhã aqui. Talvez você esteja passando os dias mais difíceis da tua existência.
Talvez você possa estar vivendo momentos de luta espiritual, de batalha espiritual. O inimigo pode estar se levantando, ou talvez você possa estar vivenciando coisas que são naturais da vida, enfermidades, dificuldades, dificuldades financeiras, problemas de relacionamento, eu não sei. Mas eu quero vos trazer essa palavra de alento ao seu coração. Existe um Deus que pode reanimar você. Existe um Deus que pode orientar você. Existe um Deus, um porto seguro que pode te manter de pé. Existe um Deus que, por meio do seu Filho, que venceu a própria cruz, que venceu a morte, nos traz alento e esperança para alcançarmos vitórias, mesmo quando as circunstâncias são totalmente contrárias. Porque Ele é o Deus que muda, pode mudar toda e qualquer circunstância. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, busque ao Senhor. É tempo de se reanimar no Senhor. Se você adentrou aqui nessa manhã, cabisbaixo, pensando em jogar a toalha, faça como Davi. Busque a estola sacerdotal, busque a presença de Deus. Se reanime nele. Não confie nas circunstâncias. Confie no Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. Mantenha-se no lugar seguro. O melhor lugar é a presença do Senhor. Pai, estamos aqui reunidos e movidos por Ti, adorando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. E neste momento nós Te agradecemos por essa palavra que falou tanto aos nossos corações. É verdade, Senhor, muitas vezes nos sentimos abatidos, desesperados, tristes, angustiados, temerosos com as circunstâncias que vivenciamos, as circunstâncias que muitas vezes até mesmo o inimigo põe sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre os nossos queridos, ó Pai. Que o exemplo do Teu servo no passado possa ser real e verdadeiro em nossas vidas. Que possamos buscar a Tua presença, nos reanimar em Ti, confiar no Teu agir, confiar no Teu poder, Senhor. Que possamos, ó Deus, orientados por Ti, continuar agindo conforme a Tua vontade, buscando o Teu querer, alcançando vitórias em nome de Jesus. E nesse nome precioso que oramos. Amém e amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e bondosa paz. Que o Salvador, Cristo Jesus, por meio do seu Santo Espírito, esteja reanimando o teu coração e esteja trazendo vitórias sobre a tua vida, sobre a tua família. Amém.